Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Nosso tema nesta lição é sobre pais zelosos e filhos rebeldes. É um tema bastante contundente e bem realístico, porque trata dessa relação interna dentro de casa entre pais e filhos. Nós usamos como texto áureo o texto de Colossenses 3 e versículo 20, que diz assim: vós filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável ao Senhor. E colocamos como ponto de referência uma palavra que nós chamamos de verdade prática, que você conhece na lição, e eu coloquei desta forma: o modo como se cria e educa os filhos tem um profundo efeito nos padrões de comportamento futuro da família. A partir de então dessa ideia, nós temos o texto básico que envolve a história de um dos grandes heróis, um dos grandes nomes da história do povo de Israel, que é a história de Sansão. E para tanto, nós vamos ler o texto de Juízes no capítulo 13, alguns versículos, e depois no capítulo 14, de 1 a 3. No capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 7, depois o 24, nós temos a seguinte escritura, que nos diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então, no versículo 6 diz: a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me o anjo: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Agora o versículo 24, do 7 para o 24, diz assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus,
daqueles incircuncisos, e disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. É interessante essa história, é dramática e vem trazer lições extraordinárias para todos nós. Para que entendamos exatamente a história de Sansão, nós vamos descobrir que desde que o povo de Israel conquistou Canaã, por volta do ano 1400 a.C., e o tempo dos juízes, depois da morte de Josué, os historiadores chegaram à conclusão de que a era dos juízes tenha sido entre 1375 e 1050 anos antes de Cristo. O período dos juízes foi um tempo em que Israel, sem ter um líder específico, formou um tipo de confederação, ou seja, de tribos unidas. Pelo menos 13 juízes de tribos diferentes desempenhavam a função de líderes do povo. E alguns anos depois, surgiu então Samuel, criado na casa de Eli, o sacerdote, o qual se tornou o seu substituto como líder do povo, sendo profeta e juiz. Na verdade, Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Na verdade, Sansão foi o 12º juiz em Israel. Desde que morreram os 3 últimos juízes de Israel, Ibsã, Elon e Abadom, Israel, na verdade, ficou sem uma liderança específica. Neste contexto da situação do povo de Israel, é que surgiu Sansão, nascido de uma mulher que era estéril, mas que foi escolhida por Deus para ser a mãe, tendo como pai a Manoá da tribo de Dan. E isso aconteceu num tempo em que o povo estava vivendo sem uma liderança espiritual. Juízes 21, 25 diz que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nos dias em que nasceu Sansão, está escrito o seguinte: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Está lá em Juízes, no capítulo 13 e versículo 1. Esta é a história de Sansão, a história de seus pais, como uma família de Israel, vivendo num tempo de pressão social, de escassez e sofrimento infligido pelos filisteus, especialmente por volta do século 11 a.C. Aqui nessa história, Sansão é o personagem que nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, e ele foi o 12º juiz em Israel. Entretanto, a despeito de Sansão ter nascido para cumprir um desígnio de Deus na defesa de Israel, como homem, ele logo demonstrou um temperamento irascível e rebelde, demonstrado ao longo de sua vida pessoal. Seus pais, Manoá e sua esposa, cujo nome não aparece no texto, não tinham filhos, eles não tinham filhos, porque a esposa tinha sido estéril até o nascimento de Sansão. Por desígnio de Deus, veio a ela um anjo e anunciou-lhe que seria mãe de um filho especial. Nós temos na Bíblia algumas mulheres que foram agraciadas por Deus porque eram estéreis, isto é,
impedidas fisicamente de ter filhos. E Deus lhes abriu suas madres para gerarem filhos, filhos como o caso de Sara, mulher de Abraão e mãe de Isaque, Rebeca, mulher de Isaque, mãe de Esaú e Jacó, Raquel, mulher de Jacó e mãe de José e Benjamim, Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, Isabel, mãe de João Batista. Esses são alguns nomes de mulheres que eram estéreis e Deus agraciou-as com a gravidez. Todas elas foram visitadas por um anjo que anunciou o nascimento de filhos. Ora, voltando ao tempo dos juízes, Deus notou uma mulher temente a Deus, a qual não é identificada por um nome, senão o de seu marido Manoá. E Deus envia um anjo para falar com ela e anunciar o nascimento de um filho especial que se chamaria Sansão. Considerando-se a temática desta lição, torna-se difícil julgar o papel dos pais de Sansão quanto à educação moral e espiritual dada ao filho. Certamente, eles sabiam que esse filho teria características distintas e que seria um libertador de Israel, mas não conseguiram impedir que Sansão se tornasse um homem com atitudes carnais. Manoá e sua esposa procuraram ensinar ao filho, sem dúvida, os princípios morais e espirituais e o comportamento diferenciado que Sansão deveria ter em relação aos povos inimigos de Israel. E disso Sansão tinha consciência. A despeito do temor de Deus no coração dos pais de Sansão, eles não conseguiam controlar as ações do menino Sansão e a consciência do seu papel futuro na vida do seu povo. Daí porque nós os consideramos como pais tementes a Deus, e eram tementes a Deus no meio de uma geração pervertida. Naquele tempo, quando as famílias de Israel estavam sem orientação espiritual e cada um fazia o que queria, esse casal, Manoá e sua esposa, esse casal temia ao Senhor, e certamente os dois aguardavam o dia em que o Senhor haveria de libertar o seu povo da opressão filisteia. O povo de Israel vinha praticando toda sorte de pecados, e por isso diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 13, que Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Imagine que situação. Entretanto, havia naquele meio poucas famílias de Israel que temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Manoá e sua mulher esperavam em Deus por alguma mudança e aceitavam aquela situação sem reclamação. Especialmente a mulher de Manoá, pelo fato de não poder dar filhos ao marido, ainda sofria, sem dúvida, com o repúdio das outras famílias, porque entendiam que uma mulher estéril, no contexto cultural da época, estaria debaixo da maldição de Deus em não poder gerar filhos. O casal suportava tudo isto com resignação e com temor de Deus em seu coração. A verdade é que a esposa de Manoá era uma esposa cuja humildade a tornou uma mulher de valor. Está lá em Juízes, no capítulo 3 e versículo 2. Esta mulher que surge no cenário dessa história maravilhosa é citada apenas como a mulher de Manoá. E ela foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe de um dos maiores heróis da história bíblica na vida do povo de Israel. Do mesmo modo
como algumas outras mulheres da Bíblia, as quais foram estéreis e depois foram agraciadas pelo Senhor com a graça de poderem gerar filhos, também aconteceu com a mulher de Manoá. Ela temia o Senhor e confiava no seu poder de reverter a sua esterilidade. A Bíblia diz que ela orou a Deus e ela foi ouvida. Mesmo ante o olhar de censura de algumas das famílias, a mulher de Manoá recebeu a visita de um anjo da parte de Deus, que declarou a ela: tu és estéril, porém conceberás e terás um filho. Por causa de sua fé inabalável em Deus, ela foi abençoada e agraciada por Deus, tendo um filho que iria libertar o povo judeu das mãos dos filisteus. É interessante a gente perceber o seguinte, que para que isso acontecesse, os pais, Manoá e sua mulher, receberam orientações do anjo do Senhor acerca desse filho, como é que ele deveria ser. E a orientação do anjo do Senhor a esta mulher foi que esse filho seria consagrado a Deus e seria um nazireu. O texto diz literalmente: porquanto o menino será nazireu de Deus. Juízes capítulo 13, versículo 5. Quando Sansão se tornou posteriormente um homem, revelou logo sua índole rebelde e ele teve muita dificuldade para aceitar bem o seu nazireado. Ele teve dificuldade para aceitar essa ideia. A responsabilidade de seus pais era o de ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do seu nazireado. Para a gente entender sobre essa palavra, a palavra nazireu significa ser separado ou ser consagrado. É uma palavra do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, que quer dizer separar, consagrar, abster-se. E pelo fato de ele ser consagrado para um serviço de Deus, um nazireu deveria cumprir uma série de restrições. Tornar-se um nazireu significava que ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Além da abstinência de vinho ou qualquer outra bebida levedada, ele não deveria cortar os seus cabelos durante o período do seu nazireado. Ele também não tocaria nunca em qualquer tipo de cadáver ou qualquer coisa que representasse contaminação. Está lá em Números 6, capítulo 6, versículos 13 e 21, as orientações sobre o nazireado. Muito bem, Manoá e sua mulher foram abençoados porque viram a Deus, é o que a Bíblia diz, e tiveram cumprimento da promessa do nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos 24 e 25. O texto de Juízes 13, 24 e 25 diz o seguinte: e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Por que tudo isso? Porque de algum modo havia um direcionamento de Deus para a vida de Sansão e para a sua missão. Conforme a promessa dada a Manoá e sua esposa, Sansão nasceu para ser o homem que libertaria o seu povo da servidão aos filisteus. E ele foi tremendamente abençoado por Deus desde o seu nascimento, quando o Espírito de Deus veio sobre ele para tornar-se o grande libertador de Israel. Quando ele já tinha uns 20 a 25 anos de idade, aproximadamente, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor começou a agir sobre a vida dele.
A despeito do que veio a ser e fazer de errado nos próximos 20 anos, Sansão, mesmo assim, não foi abandonado pelo Senhor. A soberania divina e a sua compaixão foram demonstradas na sua vinda ao longo dos anos. Mas, de fato, quem era Sansão? O sentido especial da história de Sansão é interessante perceber, porque ela ganha um sentido especial porque, como filho, ele não foi o melhor exemplo no contexto de uma família. A sua história tem sido contada em prosa, comédia, em drama e até em ficção. Cineastas e novelistas o têm retratado como um mito da Bíblia, negando-lhe as evidências históricas, que o apresentam como alguém nascido sob a égide de Deus para ser um libertador do seu povo. É lamentável que os seus sucessos tenham sido vulgarizados, porque a literatura mundial não consegue vê-lo como um homem que nasceu para cumprir uma missão libertadora do seu povo. A Bíblia não o trata como um mito, de jeito nenhum, porque ele não era. Nem o compara a um Hércules grego, um mitológico deus grego com força descomunal e invencível. Não, nada disso. A Bíblia o trata como um homem comum, nascido de mulher, que nasceu para tornar-se um defensor do seu povo massacrado pelos seus inimigos. Deus lhe concedeu um corpo forte, musculoso, atlético, cuja força física era demonstrada sob a égide divina para a glória de Deus. Mas alguns episódios marcantes e dramáticos da vida de Sansão nos chamam a atenção. É interessante que a gente percebe que na trajetória de sua vida ele experimentou a bênção de Deus sobre sua vida, realizando, na verdade, grandes proezas pelo poder do Espírito Santo. E nós percebemos que, pelo poder do Espírito do Senhor em sua vida, ele realizou essas proezas a ponto de chamar a atenção, e isso fica registrado na Bíblia. Neste tempo da intervenção de Deus, especialmente na vida do povo de Israel por meio de Sansão, os seus inimigos precisavam, sem dúvida, perceber que a situação havia mudado em Israel, que eles não podiam estar abusando da bondade e da fragilidade do povo de Israel. A Bíblia diz que certa feita ele tomou um caminho das vinhas de Timnate e ali encontrou-se com um leão e o rasgou a sua boca, deixando-o à beira do caminho por onde passava. Está lá em Juízes capítulo 14. A Bíblia mostra de algumas proezas, ele se vingando do povo filisteu. Ele queimou campos dourados do trigo plantado pelos filisteus. Em outra ocasião ele entrou na cidade de Gaza e de madrugada arrancou a porta principal da cidade e a levou sobre os ombros juntamente com as suas trancas, pois a porta era muito pesada. A Bíblia diz que ele enfrentou uma certa feita, sendo encurralado por mil filisteus. E a Bíblia diz que ele os matou, tendo como arma tão somente uma queixada de jumento que encontrou no seu caminho. Na realidade dos fatos, Sansão foi alguém que extrapolava os limites de sua liberdade e da confiança que tinha de que ele ainda tinha a graça do Senhor sobre a sua vida para agir. Zombou várias vezes
da inteligência dos seus inimigos, porque a presença de Deus era contínua em sua vida. Entretanto, Manoá e sua mulher foram pais que não conseguiram e não souberam administrar a vida do seu filho. E aqui vem de encontro uma coisa muito forte e especial para a realidade que vivemos hoje: os problemas da paternidade em relação aos filhos. Vejam só, no ato da criação da família, o Criador deu ao homem a liderança sobre assuntos familiares. O relacionamento sadio entre marido e mulher é de importância fundamental para que os filhos sejam criados com equilíbrio e com muito amor. Ainda que haja compartilhamento com a esposa na educação dos filhos, a liderança sobre os filhos e sobre a casa cabe ao pai. E a existência de um lar começa com os pais, e os filhos entram numa estrutura social que foi o próprio Deus quem a estabeleceu. Deus estabeleceu princípios para que a família seja feliz. E o primeiro princípio do relacionamento do casal como marido e esposa é esse exatamente: obedecer a esses princípios que Deus havia estabelecido. O segundo princípio é o relacionamento dos pais com os filhos. O primeiro diz respeito ao relacionamento do casal, como marido e mulher. O segundo princípio é o relacionamento dos pais com os filhos. E a atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão, responsabilidade. Ora, voltando à história de Manoá e sua mulher, Manoá e sua esposa tinham um bom relacionamento conjugal, mas não souberam administrar e não tiveram forças para administrar o relacionamento com o filho que Deus havia lhes dado. Por entender que Sansão era um filho especial, Manoá também entendeu que ele não precisaria de tantos cuidados de sua parte. Ele parece ter entendido que esta missão de conduzir a vida de Sansão era um trabalho antes do Senhor e não dele como pai. E com isso nós aprendemos algumas coisas: que o cuidado dos pais de Sansão não foi suficiente para que o filho não se desviasse dos propósitos divinos para a sua vida. Ora, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa entranhada em cada um de nós. Se a educação e a disciplina ajudam na formação do caráter de uma pessoa, nem todas as pessoas conseguem evitar os ímpetos de sua natureza pecaminosa. E a criação de Sansão não foi muito diferente. A história mostra que Sansão foi criado de modo a ser independente e, por isso, ele não buscava a orientação e ajuda de seus pais para as decisões da sua vida. Manoá não soube, de fato, desenvolver um relacionamento de confiança com seu filho. Se o pai, cujo papel principal era o de provedor e protetor dos filhos, a relação entre ele e seu filho deveria ser também o de confiança e de lealdade mútua entre os dois. Naquela época, uma mãe cumpria um papel apenas de genitora, sem que tivesse influência maior sobre o filho. Por isso ela não tinha muita autoridade dentro de casa. A autoridade pertencia ao pai, mas ele pareceu muito mais um espectador da vida do filho, deixando-o à vontade para fazer o que bem quisesse. E aí nós vamos descobrir o quê? A fraqueza de caráter de Sansão. A formação moral e espiritual a que Sansão não se submeteu, é isso que nós vamos perceber. Sansão tornou-se arrogante, porque estava certo de que Deus precisava dele e não precisaria se preocupar com a fraqueza de caráter revelada
na sua vida cotidiana. Era assim que Sansão estava imaginando. Sansão não teve a formação de caráter que seu pai deveria ter dado a ele. O objetivo principal da vida de Sansão fazia parte do propósito soberano de Deus. Por outro lado, Sansão sabia que o seu papel em Israel era o de defender a sua gente, derrotar e destruir o inimigo principal de Israel, que eram os filisteus. O jugo filisteu sobre o povo de judeu era tão humilhante que o povo não conseguia mais reagir. Sansão tinha consciência de que Deus queria usá-lo para defender o seu povo e para desfazer esse jugo, e por isso ele achava-se invulnerável para o pecado. A verdade é que Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão não levou a sério a ameaça dos filisteus, por isso ele não temia enfrentá-los. Na vida cristã, não podemos subestimar as artimanhas do diabo, nosso arqui-inimigo. O apóstolo Pedro escreveu em sua epístola para as igrejas, dizendo assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Ora, Sansão sabia que havia sobre a sua vida uma unção especial que o tornava um homem diferente e forte para vencer os seus inimigos. Sansão sabia disso. A Bíblia diz que certa feita ele foi encurralado pelos filisteus, os quais vieram contra ele mais de 1000 homens armados. Mas Sansão viu perto dele uma queixada de jumento no lugar onde estava, e com essa queixada ele matou 1000 filisteus. Está lá em Juízes, no capítulo 15. Na verdade, Sansão subestimou o poder dos inimigos. Nós precisamos saber que os nossos inimigos espirituais percebem quando nós estamos fortes e também percebem quando nós estamos fracos. Eles buscam oportunidade em nossa vida quando deixamos de vigiar, quando preferimos dormir o sono da negligência, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, nos espreita e procura nos tomar de surpresa. Quando Sansão passou a confiar mais em sua própria força do que na força do Senhor, ele começou de fato a fazer concessões ao inimigo sem perceber. Deixa eu mostrar para você os 2 maiores inimigos de Sansão. E desses inimigos que ele tinha contra si, 2 deles foram os mais fortes. E o primeiro e mais forte chama-se ego. O seu próprio ego, que era um inimigo interior dentro dele. E, em segundo lugar, o povo filisteu, que era um inimigo exterior. Sansão, por causa da graça de Deus ainda em sua vida, mesmo ele cometendo graves pecados e erros, ele tornou-se presunçoso. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que como homem comum algum jamais o faria, por isso, Sansão não percebeu os seus 2 maiores inimigos, o seu próprio ego e o povo filisteu. O seu ego o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se a força que tinha era apenas sua, sem lembrar que a força que tinha vinha do Senhor. Por esse modo ele começou a anular a glória de Deus nas proezas realizadas. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor. Ele estava incitado pela sua vaidade pessoal. E então ele começou uma jornada na busca de prazer, de ociosidade e de luxúria. E essas 3 coisas o levaram
à destruição. Era o seu inimigo invisível e interior que o estava levando à derrota, porque ninguém usurpa a glória de Deus. Ninguém. Na vida cristã, o pior inimigo que o cristão pode enfrentar é aquele inimigo que está dentro de nós. Trata-se de um inimigo impessoal, invisível, perigoso. Um inimigo que se articula contra as coisas do Espírito de Deus. Na linguagem do Novo Testamento, esse inimigo é denominado carne, ou velho homem, que cobiça contra as coisas do Espírito. Por outro lado, o segundo inimigo era o povo filisteu, do qual começa a fazer pouco caso. Ele começou a zombar por várias vezes do povo filisteu. Na verdade, eram os inimigos de fora, que só consegue algum sucesso quando se descuida da realidade deles. Quando estamos envolvidos em nossa presunção e vaidade pessoal, nos esquecemos dos inimigos de fora, que estão na espreita buscando uma oportunidade para nos envolver. Sansão estava tão cheio de si que ele não imaginava jamais ser dominado pelos filisteus. E o pior de tudo é que ele então começou a querer manipular com o poder de Deus em sua vida. A força da carne anulou o bom senso de Sansão. Ele se deixou levar pela luxúria estimulada por Dalila, que pela sua sensualidade acabou revelando o segredo do poder de Deus na sua vida, cujo sinal eram os seus cabelos compridos de Nazireu. O segredo da força de Sansão estava em manter seus cabelos sem cortá-los. Os cabelos eram, de fato, um símbolo da presença de Deus na sua vida. Não eram propriamente os cabelos, mas o sinal físico do qual Sansão não poderia banalizar. É claro que Deus se utiliza de coisas materiais e físicas para que nós, suas criaturas, limitadas nas coisas espirituais, possamos identificar o poder de Deus. Deus não se limita às coisas materiais, mas Ele as usa para manifestar a sua glória. Quando Sansão revelou o seu segredo da sua força para Dalila, além dele ter perdido os cabelos, porque ela cortou os seus cabelos enquanto ele estava com a cabeça deitada em seu colo, ele perdeu muito mais a presença do Espírito de Deus na sua vida naquela hora. Ele imaginava que ainda tivesse o Espírito de Deus em sua vida e não sabia que o Espírito já havia se retirado dele, da sua vida interior. Na verdade, a tragédia da vida de Sansão estava na ideia falsa que ele fazia do poder de Deus. Ele imaginou que poderia fazer o que quisesse e que poderia até mesmo quebrar as regras, que poderia dar-se ao direito de satisfazer suas paixões carnais, como se Deus não tivesse mais ninguém para fazer a sua obra. Pior de tudo, Sansão se julgava invulnerável ao pecado. Sua displicência com os requisitos de Deus para serem cumpridos na sua vida era uma marca de sua rebeldia. Ele começou a brincar com o pecado como quem brinca com uma serpente venenosa até ser picado por ela. Sansão sabia que a unção de Deus era indispensável quando ele precisava agir, na verdade, para destruir ou livrar-se até mesmo dos filisteus. A sua postura arrogante o fez imaginar que ele poderia dar-se ao luxo da intemperança, porque ele achava que Deus precisava dele e não se importaria com seus pecados. Quando assistimos hoje certos pregadores desaforando o diabo no púlpito da igreja, brincando com as coisas do diabo, o
que a gente percebe? Eles acabam caindo no laço do diabo e cometem pecados, às vezes de imoralidade, porque acham que são tão importantes para Deus que Deus não os punirá pelos seus pecados. Sabemos que o resultado não será agradável. Sansão, por ser nazireu, não podia beber bebida forte, mas o fez muitas vezes. Ele não podia tocar por corpo morto, mas o fez ao tocar o corpo morto do leão que matara nas vinhas de Timná. Ele não podia casar-se com mulher estrangeira, mas ele o fez não dando ouvido aos conselhos de seus pais. Ele desenvolveu a ideia de que era invulnerável ao pecado, e por isso nenhuma punição viria sobre si da parte de Deus. Enquanto ele mantinha o segredo da sua unção, sustentada pela misericórdia de Deus, nada lhe acontecia. Mas quando ele descobriu o seu coração ao diabo, não lhe restou mais nenhuma justiça, porque Deus tirou da sua vida a sua glória. A Bíblia diz que Deus deserdou Adão, e literalmente está escrito assim, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando se perde a sensibilidade da presença do Espírito de Deus na própria vida, nada mais resta. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, dizendo assim, aconselhando assim: não extingais o Espírito. Em outra ocasião, Paulo disse aos Gálatas 6 e 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Não demorou muito tempo para que o segredo de Deus na sua vida fosse revelado e ele viesse a cair nas mãos dos filisteus. Por ser rebelde contra seus pais e contra Deus, Sansão fez muito pouco caso das coisas de Deus, desprezando o poder de Deus na sua vida. O final de sua triste história nos ensina que a rebelião contra os pais e contra Deus sempre tem consequências ruins. Quando foi levado pelos filisteus como trunfo de vitória contra o Deus dos judeus, Sansão orou a Deus e Deus então misericordiosamente lhe concedeu força para se vingar dos seus inimigos, e ele teve uma morte junto com seus inimigos pelo nome de Jeová. É isto que acontece com aqueles que se rebelam contra os princípios estabelecidos por Deus para um relacionamento sadio dentro de casa. Que Deus abençoe a que tiremos proveito dessa lição para a nossa vida, para os nossos filhos, para os pais dentro da igreja.